Todas as coisas são misteriosas quando não são compreendidas, mas ao compreendê-las, o mistério se dissolve e o oculto é desvelado. Oi gente, tudo bem? Hoje vamos dar continuidade ao estudo e à reflexão a respeito das leis herméticas por meio do livro O Kybalion. Apenas para lembrar, será uma série de vídeos nos quais estudaremos cada uma das leis, ok? Portanto, para não perder os próximos estudos, já se inscreva no canal se não é inscrito e ative o sininho para ser notificado e não perder os próximos vídeos. Vamos iniciar por onde tudo começou, pelo Egito, isso mesmo. O Antigo Egito teve seu surgimento por volta de 3.500 anos antes de Cristo, quando várias aldeias se uniram. Mas somente em 3.200 antes de Cristo teve seu primeiro faraó, que deu origem ao Estado egípcio. Mas ao falarmos de Egito, a imagem que geralmente nos vem à cabeça são as pirâmides, não é? Mas como foram construídas, percebemos que era um povo muito evoluído, muito avançado em conhecimento e tecnologia para a sua época. E por esse motivo, todas as demais civilizações queriam entender como era possível e o que estavam escondendo. Mas o segredo era Hermes Trismegisto. Muitos mistérios da humanidade surgiram no Egito e Hermes ainda é uma figura muito lendária. Acredite-se que ele tenha sido o autor do texto Tábua Esmeralda, um dos escritos mais antigos do mundo e provavelmente que ele tenha sido rei de Atlântida ou Atlantis. Enfim, penso que Hermes Trismegisto tenha sido um mestre ascensionado que veio para nos ensinar e, como já falamos aqui no canal, a palavra Hermes significa mensageiro e Trismegisto significa 3 vezes grande, porque acredita-se que Hermes tenha dominado os 3 planos de um ser, o espiritual, o mental e o físico. Esse alinhamento das 3 naturezas que todos nós somos nos traz a plenitude e a conexão com a fonte criadora, com o universo, com Deus. E o mais importante é que esses conhecimentos trazem empoderamento ao ser humano. Contudo, os povos de outras nações, ao saberem e visitarem as construções e a nação egípcia, quiseram saber e aprender com Hermes. Houve então uma migração de sábios de diversas e poderosas nações como a China, Índia, Grécia, Roma, entre outros. Esses homens se tornaram iniciados de Hermes para estudarem a respeito da sabedoria hermética. Então, surgiu a filosofia hermética. Filosofia porque não é religião, apesar de que os preceitos herméticos estão espalhados em todas as religiões de todos os países. Hermética porque veio de Hermes e também por ser entendido como algo de difícil compreensão que tende a ser obscuro ou pouco claro, enigmático. Você deve se recordar que na introdução do livro reforça que os ensinamentos de Hermes não devem ser para as grandes massas, porque a maioria das pessoas não estão preparadas para ouvir e para dar valor a esse conhecimento. Vale lembrar ainda que a sabedoria vem de dentro para fora e que cada um tem um tempo de entendimento e evolução. Portanto, os iniciados eram escolhidos porque deveriam ser os guardiões desses ensinamentos e também os responsáveis por transmitirem às próximas gerações de maneira fiel a Hermes Trismegisto. Depois de alguns anos aprendendo e estudando junto a Hermes, os sábios voltaram para suas terras e então cada um misturou o aprendizado hermético, as 7 leis herméticas, com a cultura da sua nação e assim criaram outras filosofias. A Índia, Vedas, o misticismo, Pérsia, o sufismo, Caldeia, a Cabala, China e Japão, o budismo, Grécia e Roma, a gnose. E a partir desses conhecimentos filosóficos, transmitidos de geração a geração, se transformaram e consequentemente deu-se o nascimento das grandes religiões que devido a alguns conflitos. A Índia, o hinduísmo, a Pérsia, o islamismo, Caldeia, o judaísmo, China, taoísmo, Grécia e Roma, o cristianismo.
Mas existe a parte oculta dentro de cada uma das religiões e ainda há oposições nas interpretações dos textos sagrados, os quais guardam ensinamentos ocultos e, portanto, é necessário não a interpretação literal, mas sim a ressignificação das mensagens. Principalmente porque o significado é mental. Você deve estar alinhado ao ser físico com o ser não físico, ou seja, a divindade em você. Portanto, ao observar o cerne de todas as religiões, elas estão em consonância de que cada um de nós somos uma parte do todo da fonte criadora. O tempo passou e agora, já na Idade Média, conhecida também como a Época das Trevas, a Igreja Cristã e o Estado se juntaram para a dominação pela Inquisição, um acontecimento através do medo, pois muitas pessoas não conheciam os dogmas cristãos e foram mortas. Pessoas que manipulavam ervas para curar foram chamadas de bruxas, alquimistas que eram cientistas da época e que misturavam plantas, ervas e elementos da natureza foram perseguidos e mortos, entre outros que foram considerados hereges, foram condenados e queimados. Muitos livros foram destruídos e os ensinamentos controlados. Por esse motivo, o estudo das leis herméticas era considerado proibido por ser uma linguagem hermética, tornou-se oculta. Surgiram assim as sociedades secretas a fim de estudar os preceitos herméticos. Mais um tempo passou e houve o Renascimento, ou o Humanismo, conhecido também como o Tempo das Luzes, em que se tinha maior liberdade de expressão. Houve um grande avanço das ciências, das artes e das criações e descobrimentos. Apesar do tempo passar, até hoje as pessoas que estudam a filosofia hermética são vistas como bruxas e que estão fazendo coisas erradas e até satânicas. Com o Renascimento, a liberdade e o acesso a livros, o estudo dos preceitos herméticos também retornaram e foi aí que muitos escritos foram produzidos e novos autores nessa linha surgiram. Finalmente, em 1908, o livro Kybalion foi publicado. O próprio autor relata que no início da obra, de que já está na época de que muitos pudessem ter acesso às leis herméticas para terem o controle de suas vidas e pudessem viver em prosperidade e abundância. Bom, é isso, gente. A partir do momento que você tiver o conhecimento e estiver alinhado com sua essência, com a divindade, com a sua centelha divina, estará vivendo conforme as leis do universo, as leis de Deus, e aí poderá conquistar tudo o que deseja. E esse livro tão fininho tem o poder de transformar as nossas vidas. Quer saber mais? Então nos acompanhe nos próximos estudos. Fez sentido a reflexão de hoje? A jornada é desafiadora, pois quando os ouvidos dos discípulos estão preparados para ouvir, então vêm os lábios para enchê-los com sabedoria. Ressignifique e até mais!